Unidos apesar de nós. Eu queria analisar com vocês esse tema que é muito importante, o Evangelho, Jesus, através do seu amor, do seu sacrifício, da sua morte na cruz do Calvário, convida-nos à união. Apesar do nosso feitio, apesar do nosso jeito, apesar da nossa cultura que trazemos lá da nossa origem, somos convidados pelo Espírito Santo para estarmos unidos no vínculo da paz. Não existe vida cristã em carreira solo. É mesmo necessário a união. E a unidade em Cristo não é mero ajuntamento de pessoas. O ajuntamento de pessoas chama-se clube social. Então, a unidade em Cristo é muito mais do que isto. Significa regeneração, arrependimento, humildade, significa amor uns para com os outros. A unidade em Cristo também não é uma opção. Você está aqui porque quis, é claro, mas antes disso o Espírito Santo tomou posse de você já há muitos anos, ou durante essa semana você pensava em não vir. No entanto, o Espírito Santo falou, você tem que estar na igreja. Então, a unidade em Cristo não é uma opção simples, porque somos levados por Deus a segui-lo. Somos levados pelo Espírito Santo a estarmos na igreja. E a unidade cristã nos fortalece, nos protege e nos confere credibilidade para com os de dentro e para com os de fora também. A unidade cristã levará os fiéis para viverem a eternidade. E na eternidade estarão apenas aquelas pessoas que resolveram unir-se no vínculo do Espírito Santo como irmãos, como membros, um dependendo do outro, um interagindo com o outro. Portanto, a unidade cristã nos dá mais defesa contra o inimigo e tem o poder de nos levar para mais longe. Certo vídeo mostra um bando de búfalos selvagens a caminharem na savana africana e de repente aparecem leões famintos para derrubarem um dos búfalos e terem a sua refeição. E os leões, quando ali estavam, viraram-se rapidamente para um filhote, para uma cria que estava. E com uma simples patada, um dos leões derrubou a cria. Tinha ali diante dele uma bela refeição. E agora? E agora? Você já viu esses vídeos? Eu não gosto muito de ver, quando começo a ver eu já mudo logo, porque é mesmo muito forte. E agora? Mas esse, por acaso, eu fui até o final. O que aconteceu? Quando um dos leões já tinha derrubado a cria, os búfalos todos se uniram, foram até onde estava aquele leão, e próximo dos outros também, e rugiram e espantaram, e os leões foram embora e a cria foi salva. Sozinhos somos a minoria, mas juntos, unidos, formamos a maioria, e Deus nos abençoa e cumprimos a missão. Lá em Eclesiastes, no capítulo 4, diz, melhor é sermos dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. E nós temos outras referências nesse mesmo texto também. Mas eu queria analisar com vocês hoje a história da igreja de Corinto, que passou por muitos problemas. E ao analisar essa história, eu peço que você abra a Bíblia em 1 aos Coríntios, no capítulo 1. 1 aos Coríntios, no capítulo 1, e nós vamos ver aqui alguns versículos, poucos deles. 1 aos Coríntios, capítulo 1, e eu desafio você a fazer uma análise na sua vida pessoal, na sua família, como é que está a sua família, como é que está a sua vida pessoal, e vamos também, como membros da Igreja de Aveiro, fazermos uma análise como é que estamos como irmãos aqui, como é que vivemos como irmãos e como é que vivemos relacionados com Deus também. Então, 1 aos Coríntios 1, de 10 a 13, portanto, apenas 4 versículos. Lemos: Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao facto de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo.
acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? O que realmente estava acontecendo na igreja de Corinto? Alguns problemas, vários problemas, e nós vamos analisar esses problemas. Portanto, unidos apesar de ti, unidos apesar de você, unidos apesar de nós, através do Espírito Santo. O que é que estava acontecendo? A igreja, a cidade de Corinto era uma cidade que ficava numa rota comercial, ficava numa espécie de entroncamento, onde reunia várias culturas, comerciantes, viajantes, pessoas de várias partes do mundo de então se reuniam ali. E Paulo, na sua segunda viagem missionária, foi até lá, pregou o evangelho e foi muito bem sucedido. Ele fez uma série de conferências de tal maneira que o Espírito Santo abençoou, convenceu e converteu os corações de muitas pessoas. E lá foram batizadas ex-gentios. Os ex-idólatras foram batizados. A maior parte eram pessoas que tinham outra religião que não fosse a judaica. Poucos judeus foram batizados nas conferências do apóstolo Paulo na cidade de Corinto. E Corinto ficava a 45 quilômetros de Atenas. Atenas, centro cultural do mundo, centro da filosofia, centro do pensamento humano. E Corinto, por ter essa característica, uma cidade mistura de gente, ficou mais fácil deles aceitarem o evangelho. Mas a igreja cresceu tanto que ali estavam dentro da igreja pessoas que comiam todo tipo de carnes e que tinham práticas ilícitas, portanto, ex-viciados, ex-adúlteros, ex-prostitutas, ex-idólatras, que compunham a igreja de Corinto. Nós lemos, havia divisão entre os irmãos. No versículo 11 nós acabamos de ver. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós, fofocas, maledicências, havia na cidade de Corinto. Mas havia também devoção aos apóstolos, uma espécie de engraxar o sapato, uma espécie de tietagem, uma espécie de idolatrar pessoas. É o que estava acontecendo ali também. Nós lemos isso, né? Refiro-me ao facto de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de César e eu de Cristo. E é bom nós percebermos que nós podemos também hoje sermos afeitos ou termos uma afeição mais forte para pregadores A, B e ficarmos só com A, B e tudo que ele fala, mesmo que às vezes pode fugir um pouco da Bíblia Sagrada ou das doutrinas da igreja, nós como que endeusamos A ou B. Naquele tempo havia, hoje há também, e isso é muito perigoso. Havia esse problema lá. Mas havia também demasiada busca à sabedoria secular dos homens. Em 1 Coríntios 3,18, nós avançamos só um pouquinho, nós lemos esse texto, 1 Coríntios 3, 18 a 20. Diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria estultícia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Pronto. Nós temos essa declaração simples do apóstolo Paulo, que dá mesmo na moleira daquelas pessoas naquele tempo que queriam colocar-se acima do conhecimento e do evangelho bíblico. Hoje pode ser que surjam também pregadores que gostam de enaltecer o seu conhecimento filosófico, o seu conhecimento acadêmico e que têm a tendência de colocar mais as filosofias desse mundo do que o próprio evangelho nas suas pregações. Por isso eu falei, vamos analisar a vida pessoal, vida familiar, vida da igreja através das lições da igreja de Corinto. Mas havia um outro problema também, havia a fé materialista, uma fé, uma devoção ao estômago, ao Deus ventre, ao Deus do ventre, ao apetite, à intemperança, à falta de domínio próprio naquele tempo.
Porque como eram ex-idólatras, eles estavam acostumados a comerem, a beberem de tudo, eles tornaram-se crentes da igreja de Corinto, mas não deixaram alguns costumes. E o apóstolo Paulo precisou adverti-los. E nós lemos isto em 1 Coríntios 3, versos 16 e 17, que diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então aqui o apóstolo Paulo está falando mesmo da intemperança, da comida e da bebida que alguns praticavam. Alguns comiam o sangue, e o que é proibido, comer o sangue, né? Alguns comiam carnes imundas até, carnes sacrificadas a ídolos e bebiam bebidas alcoolizadas, e isso sendo crentes da igreja de Corinto. E Paulo falou assim: olha, o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mente sã, corpo sã. Mente disponível para o Espírito Santo, há compreensão, há bênção, há crescimento espiritual. Mente obnubilada, mente confusa pela intemperança, por álcool ou por excesso de açúcar, ou pela intemperança como um todo, é uma mente que não conhece devidamente o nosso Deus. Paulo falou isso. E ele disse aqui: ninguém pode lançar outro fundamento além de Cristo. Ele falou no versículo 11, nesse contexto aqui. Porque Cristo tinha sido introduzido no coração da igreja e era Cristo que devia predominar na vida dos crentes, mas eles estavam deixando levar pela intemperança. Esse era um outro problema. Mas havia também imoralidade. Em 1 Coríntios 5 menciona um jovem que se atreveu a possuir a mulher do seu pai, né? Fora outras coisas que aconteciam ali. O apóstolo Paulo chamou a atenção da igreja de Corinto. Mas havia também sensualidade, prostituição e adultério. Como é que nós sabemos disso? Agora nós vamos um pouquinho adiante, em 1 Coríntios capítulo 6, e vemos aqui o versículo 15, por exemplo. 1 Coríntios 6, 15, diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Depois o verso 16, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? E o apóstolo Paulo foi orientando, porque tinha esses casos na igreja de Corinto. E depois nós lemos: fugir da impureza, diz o verso 18. E agora então os versos 19 e 20 são muito parecidos com os versículos de 1 Coríntios 3, 16 e 17. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, a igreja tinha o problema da intemperança e tinha o problema da prostituição, do adultério e da sensualidade, dizendo que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nos dois aspectos, não é? Mas tinha também mais problemas, era uma igreja cheia de problemas, a igreja de Corinto. Tinha problemas no casamento e na família. Os idólatras, os pagãos, inventaram, através do inimigo, inventaram o divórcio. Depois, o povo de Israel, por fraquezas, assimilaram também os costumes. Moisés concedia o divórcio. Depois Jesus veio, o apóstolo Paulo também, o Novo Testamento moralizou essa questão. E Paulo falou: olha, o divórcio é só por causa da morte, por motivo de morte, ou melhor, por motivo de adultério ou infidelidade. E o novo casamento, sim, é só por morte. Então, a Bíblia moralizou esta questão no Novo Testamento. Mas tinha mais problemas. Tinha também conflitos e processos judiciais entre irmãos. Quando vamos aqui no capítulo 6, versos 1 e 2, 1 Coríntios, diz assim: aventura-se alguém de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então aqui a Bíblia está dizendo de uma forma clara: se entre irmãos tiver alguma questão para ser resolvida, que não levemos a tribunais humanos, a juízes humanos, que são falhos também, mas que seja resolvido entre a comunidade cristã. E nós, adventistas do sétimo dia, temos de sobra, de sobejo,
orientações no Espírito de Profecia sobre isso também, que devemos evitar estas coisas. Mas tinha mais problemas. Havia conflitos doutrinários. Em 1 Coríntios 4,16 diz: irmãos, não ultrapasseis o que está escrito. Estes e outros eram os problemas da igreja de Corinto. Tinha também problemas relacionados com Santa Ceia. Eles vinham de longe, chegavam com fome, comiam todo o pão, todo o sumo de uva. Por isso que Paulo orientou em 1 Coríntios 11. Tinha questão do véu, tinha tantas coisas que a igreja precisou da orientação de Deus. E Paulo foi firme nessa questão. Já vimos isso em algum lugar? Já vimos algo parecido, pelo menos 1 ou 2 itens mencionados em algum lugar na nossa vida, na nossa família ou na nossa igreja também aqui em Aveiro? Quando falamos nossa, porque nós pertencemos a essa igreja, né? Mas é a igreja de Jesus, é claro, a igreja de Cristo. Agora eu pergunto, como é que o apóstolo Paulo resolveu esses assuntos lá em Corinto? Qual foi a solução que ele apresentou para resolver essa problemática toda? E aqui tem um ponto muito interessante. Às vezes queremos resolver com o nosso jeito, com a nossa sabedoria, com o nosso traquejo, com a nossa diplomacia, e isso tudo é necessário. Sabedoria, diplomacia, mansidão, palavras doces para resolvermos problemas, tudo isso é necessário. Mas quando nós ficamos só nestes métodos humanos, nós fracassamos. Por sermos igreja, precisamos mesmo buscar Jesus Cristo e este crucificado. Interessante que Paulo, antes de fundar a igreja de Corinto, ele passou por Atenas. Lembram que no Areópago, naquele local, sobre os mármores naturais, virou-se para aquele templo pagão e falou: olha, ali está o Deus desconhecido, referindo-se ao Deus criador dos céus e da terra mesmo. Ele quis alcançar os filósofos com a sabedoria, com a filosofia e tal, e ele fez muito bem. Nós precisamos também fazer-nos de judeus para judeus, de gentios para gentios, para ganharmos para Jesus. Precisamos usar de sabedoria. Só que ele não foi bem sucedido, vocês se lembram? Nós não temos relatos na Bíblia de ele ter fundado uma igreja em Atenas. E, pelo que eu notei aqui, ninguém aceitou Jesus através da pregação de Paulo. Depois ele caminhou 48 quilômetros, foi até Corinto, de Atenas até Corinto, mais ou menos isso, menos de 50 quilômetros, encontrou aquele público aberto, aquele público receptivo para a palavra, fez a série de conferências, muitas pessoas aceitaram Jesus, a despeito desses problemas todos que nós vimos aqui, mas ele usou de uma tática, de uma técnica tão simples que se nós usarmos na nossa conversa, na nossa vida, nós somos bem-sucedidos em tudo. O que ele fez? Vamos ver? Vamos voltar em 1 Coríntios, capítulo 2. Ele diz assim, versículos 1 e 2. 1 Coríntios 2, 1 e 2. Ele diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, quando ele pregou Jesus Cristo, a cruz de Cristo, ele obteve esse sucesso todo. A despeito de apresentarmos esses problemas todos, eram pessoas sinceras, pessoas que aceitaram Jesus, eram pessoas que queriam estar no céu, e muitas da igreja de Corinto estarão no céu, não é? A despeito daqueles problemas todos. Paulo foi muito bem sucedido no evangelho, no evangelismo ali. Portanto, a filosofia, a ciência, a matemática, a química, a biologia, o conhecimento de línguas, tudo isto são coisas muito importantes. E nós aqui em Aveiro estamos numa cidade cultural, não é? Uma cidade universitária, uma igreja também que estuda, uma igreja que lê, uma igreja com uma excelente cultura, e às vezes nós nos limitamos para o nosso crescimento espiritual nestes aspectos filosóficos, acadêmicos, linguísticos apenas, e não passamos disso. Agora, eu vou dizer algo muito forte: para a nossa conversão, para a nossa restauração de alma, para a nossa ida para o céu, isso não tem muito valor.
para a mudança do nosso caráter, para a transformação da nossa vida, é Jesus Cristo e este crucificado. Precisamos mesmo deixar de lado tudo isso que temos, que conhecemos, aplicamos muito bem na nossa profissão, precisamos fazer o nosso melhor, mas quando fala de mudança de coração, de transformação de vida, de preparo para o céu, é Jesus Cristo e este crucificado. É Bíblia Sagrada, é oração, é estarmos na igreja, é passarmos momentos de comunhão, termos momentos preciosos de comunhão com Jesus. Enquanto a irmã Carla cantava essa música tão bonita, eu me lembrei daquele texto da irmã Ellen White, que ela diz: far-nos-ia bem passarmos 1 hora analisando sobre a vida de Jesus, especialmente as cenas finais da sua vida. Porque quando nós vemos o amor de Jesus, o sacrifício de Jesus por nós, ficamos enternecidos, não é? Ficamos com o coração amolecido e somos transformados. Era uma sala bem iluminada e bem decorada. Pessoas sofisticadas e bem vestidas andavam entre os objetos caros e as relíquias que lá estavam. Era um leilão de peças e relíquias. E é interessante que no meio de tantas coisas interessantes, esquecido em um canto, entre quadros, pianos, porcelanas e objetos de grande valor, descansava um velho violino. Estava lá no cantinho, abandonado. Vários objetos recebiam os lances e os negócios eram feitos. Porém, o velho violino ali no canto ficava sem receber nenhum lance. Era ignorado por todos, menos por um senhor de idade que ali estava, cabelo branquinhos, mãos grossas até. Ele então tinha os olhos voltados para o violino e os olhos como que brilhavam ao contemplar aquele instrumento musical. No intervalo do leilão, o Senhor pediu para tocar aquele violino. Ele pediu autorização para os organizadores, a autorização foi concedida, ele pegou o violino, limpou, acomodou ao corpo, ajustou as tensões das cordas, colocou na posição correta, pegou o arco e tirou uma linda melodia. E as pessoas no salão de leilão ouviram aquilo e a atenção de todos voltou-se para o Senhor, que tocava aquele velho violino. Era um Stradivarius perdido no canto da sala. O violino depois recebeu o maior lance daquele leilão, porque alguém, o mestre, pegou e tocou aquele instrumento. Isso fala-nos alguma coisa? Penso que sim, não é? Quem éramos nós? Quem era você antes de estar aqui? O que você fazia? Que estilo de vida tinha antes de conhecer Jesus? Quais eram os vícios? Quais eram as práticas? E hoje? Hoje requer a transformação do nosso caráter. Hoje Deus pede isso. E aconteceu já? Sim, aconteceu. Está a acontecer? Estamos a sentir a transformação? Sim, estamos a sentir. E vamos receber esse toque do Mestre Jesus até aquele dia quando Ele voltar. Diz a Bíblia Sagrada, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até aquele dia. Então, mesmo com a nossa cultura original, mesmo com o nosso feitio, mesmo com o nosso jeito de ser, se nós formos humildes e deixarmos Jesus, que bate a porta no nosso coração, entrar, Ele vai entrar e vai transformar a nossa vida com maior alegria e com maior satisfação. Paulo resolveu o problema de Corinto através de 3 ideias simples. Primeira ideia, ele desprezou as suas capacidades e enalteceu Cristo. Quando vamos em 1 Coríntios 1,17, ele diz assim: Cristo me enviou para pregar o Evangelho não com sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo seja exaltada. E quando nós estudamos a Bíblia e lemos os Evangelhos, estudamos sobre a vida de Jesus, estudamos sobre seu amor, seu sacrifício, e quando ouvimos mensagens assim também, a nossa vida muda. A outra ideia de Paulo era que enquanto as pessoas esperavam coisas impressionantes, Paulo pregava Cristo crucificado. Ele aprendeu a lição em Atenas. Não foi bem sucedido lá, ele passou a pregar sobre Cristo.
também na nossa vida para o sucesso espiritual lá em casa, aqui na igreja, também o nosso sucesso missionário entre pessoas que queremos ver no céu, se nós incluirmos o fator Jesus Cristo e esse crucificado, seremos muito abençoados. A outra ideia é que só Deus é digno de toda a honra e toda a glória, porque enviou Jesus para morrer por nós. Unidos apesar de nós. É possível a nossa união, nossa unidade, a unidade cristã? É possível, sim. E Jesus orou por nós. Quando vamos em João capítulo 17, eu queria ler apenas 2 versículos. João capítulo 17, nós lemos uma oração que Jesus fez para os discípulos e para nós. João 17, 20 e 21. Diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus orou pelos discípulos e orou por nós também, para que fôssemos unidos. E eu oro a Deus para que mantenhamos a união. Sabe que o movimento ecumênico abraçou esta oração dizendo que todas as igrejas têm que se unir sob o mesmo líder, a mesma liderança mundial. É o ecumenismo que eles dizem. Mas Jesus tinha em mente outra coisa. Ele quis dizer com esta oração que todos devem unir-se a Cristo e obedecerem os seus mandamentos também e a sua palavra. Jesus contou a parábola da ovelha perdida. Às vezes uma ovelha se perde e precisa da ajuda do bom pastor. E Jesus é o nosso pastor. Quando nós erramos por qualquer problema que seja, quando desviamos do caminho, quando fugimos do aprisco por um pecado ou por uma teimosia, por uma voluntariedade que sabemos está errada, o bom pastor, através do Espírito Santo, vem ao nosso encontro e convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, ouvir a voz do pastor é essencial para a unidade. O principal fator que mantém a unidade dos crentes, eu repito, é Jesus Cristo e este crucificado. E um outro fator não menos importante também é a obediência aos mandamentos e às doutrinas. Por exemplo, há um ponto que nos une, que é a volta de Jesus. Nós, como adventistas, aguardamos o advento de Jesus, o segundo advento de Jesus. E esta mensagem é doce, é uma mensagem maravilhosa, porque promete-nos que um dia vamos deixar esse mundo e vamos morar no céu com Deus, onde não terá mais problemas, mais dificuldades, nem doenças, nem morte. Viveremos eternamente em paz com Deus e com todos os redimidos. Então, a volta de Jesus é uma mensagem maravilhosa. Jesus virá de forma visível, literal, com os anjos, os mortos em Cristo vão ressuscitar, os vivos serão transformados, serão levados para o céu. Que mensagem bonita. Uma outra mensagem que nos une também, não menos importante do que a volta de Jesus, é a do santuário celestial. Jesus começou a exercer a função de sacerdote no céu desde a sua ascensão e continuará até antes da sua volta. Em Hebreus 7, 25, é um texto muito interessante. Hebreus 7, 25 diz: Ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E Jesus é o nosso único intercessor, é o nosso único mediador. Que mensagem bonita. Uma outra mensagem que nos une também é a doutrina do sábado, né? Os adventistas do sétimo dia defendem com grande zelo. E este é o mandamento que o inimigo mais ataca, o sábado do Senhor. Nós sabemos disso. Parece que nós vamos na contramão, não é? Enquanto as pessoas vão nas suas igrejas no domingo, nós estamos aqui no sábado adorando ao Senhor e ocupando a maior parte do tempo em prol das pessoas para fazermos o bem. Mas é assim mesmo. E vai ser o ponto de guerra final. O sábado do Senhor sempre foi visado pelo inimigo. Às vezes parece que a nossa vida inteira está em conflitos, não é? Problemas, dificuldades, solidão, doenças, falta de recursos financeiros, por exemplo. E a igreja também passa por problemas. A igreja
de Corinto passou pelos problemas que nós mencionamos. Nós temos os nossos problemas. Em casa, na igreja também, não é um lugar de pecadores, não é? E onde há várias pessoas, várias culturas, há divergências nas ideias, mas estas divergências devem receber o toque de Jesus. Foi Jesus que conseguiu unir gentios e judeus em um só povo, em um só corpo. E nós que compomos várias culturas, precisamos deixar também Jesus habitar em nós. E agora eu leio o último texto e quero concluir com esse texto que está em 2 Coríntios 5,17. Paulo teve a necessidade de escrever 2 vezes para aquela igreja, 2 cartas. E foi mesmo para repreendê-los, para exortá-los nos caminhos do Senhor. 2 Coríntios, agora 5, versos 17 a 21, tiramos aqui 3 lições maravilhosas. Lemos assim, 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Paulo aqui apelou para os coríntios, né? Olha, vocês aceitaram Jesus, os problemas têm que ser resolvidos, vocês têm que buscar Jesus, têm que se arrepender, têm que confessar, têm que abandonar pecados. Agora vocês são novas criaturas. Uma mensagem de Deus para nós nesta manhã também. O Evangelho salva, redime, mas exige também. A graça é maravilhosa, é plena, mas ela cobra. Não pode ser uma graça barata, não é? Porque o sacrifício de Jesus valeu muito na cruz. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis uns com os outros. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Temos 3 pontos aqui. Primeiro ponto é que fomos reconciliados em Cristo entre nós e Deus. Fomos salvos, aqui estamos, somos candidatos ao céu. Estamos ainda numa caminhada, mas com a graça de Deus vamos lá chegar. Segundo ponto, temos que reconciliar-nos uns com os outros se temos algumas quesilhas. Entre parentes, amigos, familiares, devemos ir para a cama, devemos colocar a cabeça no travesseiro sem remorso, sem culpa e sem raiva de ninguém. Temos que reconciliar-nos uns com os outros. E depois temos o dever também de sermos mensageiros da reconciliação. Há tantas pessoas que precisam do Evangelho e nós somos esses mensageiros. Precisamos falar do amor de Deus. O meu apelo é que alcancemos a verdadeira união através da reconciliação com Deus, o perdão dos nossos pecados e também a reconciliação uns com os outros. Que Deus vos abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe. Amém.